Olá pessoal, vamos seguir então aqui, corrigindo os exercícios para questão 26. Ó, a tabela de distribuição de frequência das massas em gramas de 25 tabletes de manteiga é. Bom, notem que aqui nós temos então intervalos de classe. Tá? Temos a frequência, então temos o FI. Se temos frequência, a média é média aritmética simples ponderada, ou seja, é o somatório do produto dos dados pela frequência que eles aparecem, dividido pelo somatório da frequência. Notem que nós não temos o xi. Tá? Então, para fazer o xi, nós vamos simplesmente colocar aqui mais uma coluninha. Nesta coluna, nós vamos colocar aqui o xi. Vou colocar aqui. Bom, então agora nós temos aqui uma tabela, vou acrescentar aqui o xi, que são os dados, e depois de ter o xi, nós vamos ter aqui o xi vezes o fi, ok? Então vamos lá. Primeiro, se eu tenho um intervalo de classe, quer dizer que eu tenho um intervalo. Então, qual o valor que eu vou usar como xi, né? Como o dado? Eu vou usar o valor que está no meio aqui, ó. Então, por exemplo, para eu descobrir o valor do meio, por exemplo, o meu x1 vai ser o 242 mais o início do intervalo, mais o final do intervalo, divididos por 2. Então, eu vou fazer uma média aritmética. Aqui eu vou ter 488 por 2, ou seja, o meu xi vai ser 244. Também é possível fazer isso só analisando, né? Porque 244 é o número que está exatamente no meio, ó. Da mesma forma, o x2, que é o número que está no meio entre 246 e 250, é o 248. Mas, se eu calcular, eu também vou encontrar ele. Ó. Faço a média aritmética do intervalo, e aí vocês vão achar aqui, né, o valor de 496 divididos por 2, o que vai dar 248. Então, 248. E assim farei com todos os demais. Né? Aqui vai dar 252 e aqui vai dar 256. Lembrando também que é possível observar o seguinte, ó. Aqui nós temos 246 para 250, eu somei 4. Então quer dizer que a amplitude da classe, né, do meu intervalo é 4. Como eu estou indo de 4 em 4, aqui no x1, x2, x3, x4, eu também vou de 4 em 4. Bom, agora eu vou fazer a multiplicação. Ó. Então, xi vezes fi, ou seja, é o meu dado vezes a frequência que ele aparece. Então, o primeiro, eu vou ter aqui, né, o x1 vezes o f1 vai ser 244 vezes 4. 244 vezes 4 dá 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4 dá 16, com 1 dá 17. Vai 1, 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, 976. Vou deixar para vocês calcularem os demais, tá? É só fazer uma conta de multiplicação. Então, multiplicar este valor por esse, tá? Dá uma pausa no vídeo, faz as contas, depois verifica o resultado. Então, aqui vocês vão ter 1488. Depois aqui teremos, né, 252 vezes 10, é fácil, é só acrescentar um zero. E 256 vezes 5 vai dar 1280. O somatório desses valores, né, nós vamos calcular. Então, façam o somatório, né, só fazer a continha. 976 mais 1488 e assim sucessivamente. Se nós quisermos facilitar aqui um pouco a nossa vida, né, a gente pode só simplesmente colocar os valores aqui alinhados, ó, que fica fácil de calcular. Ó, então, 6 mais 8 dá 14, vai 1. Né? 1 mais 7 dá 8, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 2 dá 18, 18 mais 8 dá 36, vai 3. Então, aqui 9 mais 3 dá 12, 12 mais 4 dá 16, 16 mais 5 dá 21, 21 mais 2 dá 23 e vai 2. Né? Então, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Então, aqui nós temos 60... Opa, peraí, deixa eu verificar. 9 mais 3 dá 12, 12 mais 4... 12 mais 4 dá 16, 16 mais 5 dá 21. Bom, aqui nós podemos
Vamos fazer a soma. Então, aqui vai dar 6 mais 8 dá 14, vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 2 dá 18. 18 mais 2 dá mais 8, né? Dá 26. Então, aqui vai 2. Perfeito. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 4 11 mais 4 dá 15, 20, 22, vai 2, e aqui somando dá 6. Então, aqui nós temos 6.264. Tá? Bom, então, para efetuar agora a média aritmética, eu simplesmente vou calcular 2.664 divididos pelo somatório aqui da frequência, que é 25. Né? Efetuando os cálculos, vamos ter aqui, observem, divididos por 25. Aqui eu tenho 2, que vai dar 50, sobram 12, baixa o 6, aqui vai dar 5, que dá 125, né? 5 vezes 25, 125, sobra 1, baixa o 4, não dá para dividir, então coloca um 0. Como eu acabei de acrescentar o 4 e o 0, vou colocar um 0 aqui e vírgula, né? Aí vou ficar com 5, que dá 125, sobram 15, coloca um 0 e aqui vai dar 6. 150, fechou. Então, só fazer a multiplicação, logo a minha média aritmética dá 250,56. Perfeito, média ponderada. Da mesma forma, o exercício 27, vocês têm que a distribuição da população economicamente ativa de um pequeno município por grupos de idade é descrita pelo histograma. Então, temos um histograma e aí precisamos calcular a média da população economicamente ativa desse município. Observem que aqui, né, o que eu vou ter? Para eu poder calcular, eu tenho que pegar os valores do meio. Né? Então, eu posso fazer uma tabela, como a gente fez no exercício anterior, e pegando os valores do meio. Né? Ou eu posso calcular direto aqui. Eu vou fazer a tabela, a gente está recém aprendendo, né? Então, montando uma tabelinha aqui. Então, observem que aqui nós temos, então, a classe. Aí as classes são do 16 ao 28, né? Primeira classe. Segunda classe, do 28 ao 40. Depois, a segunda classe, do 40 ao 52. A terceira classe, a quarta classe, né, da 52 a 64. Bom, aqui nós temos a frequência, que são os números que estão aqui. Então, aqui vai ter 20.400. Depois eu vou ter 28.200. Depois 21.300. E depois 10.100. Para eu poder calcular aqui, né, o meu XI, eu vou calcular a média aritmética do 16 e do 28. Então, o x1 aqui vai ser 16 mais 28, divididos por 2. Né? Isso aqui vai dar 44 por 2, que dá 22. Então, aqui é 22. Aqui eu posso calcular de todos eles. Tá? Então, o x2 seria 28 mais 40, dividido por 2, e assim por diante. Ou também eu posso observar que de um para o outro, aqui, ó, do 16 para o 28, o meu intervalo de classe, né, ele está sendo de 12 pontos. Então, aqui, na verdade, vai ser 34, 46 e 58. Né? Então, vou de 12 em 12. Agora, eu vou fazer a multiplicação do xi pelo fi, ou seja, eu vou multiplicar o 22 por 20.400. Né? Então, 20.400 vezes 22, isso vai dar 00804, 00804. Aqui eu vou ter 008,844. Então, teremos 448.800 e assim farei todos os demais cálculos. Bom, coloquei todos os valores aqui. Tá? Agora nós temos que fazer o somatório, né? O somatório desses valores vai dar 0, 0. Aqui vai dar 8 mais 8 mais 8 mais 8 dá 32, vai 3. Aqui eu tenho 8 mais 8 dá 16. 16 com 3 lá de cima dá 19, mais 9 dá 28, 28 mais 5 dá 33, vai 3. Então, aqui eu vou ter 3 mais 4 dá 7, 7 com 5 dá 12, 12 com 7, 19, 19 com 8 dá 27, vai 2. 2 e 4, 6, 6 e 9,
6 e 9 vai dar 15, 15 com 9 dá 24, 24 com 5 dá 29. Perfeito. Tá? Então, temos esse valor aqui, 2.973.200. O somatório da frequência vai dar 80.000. Vocês podem fazer com calma e conferir. Então, aqui o somatório dá... Deixa eu pôr espaço pequeno aqui. 80.000. Pronto. E agora a média aritmética vai ser o somatório dos dados pela frequência que eles aparecem, dividido pelo somatório da frequência. Então, teremos 2.973.200 divididos por 80.000. Posso cortar os zeros aqui para facilitar o cálculo. Vamos fazer agora 29732 divididos por 800. Né? Observem que aqui eu vou ter que dividir um pouco mais. Né? Então, aqui, que número que divididos por... que multiplicado por 800 dá 2.973. Vamos lá. Vamos pensar aqui talvez no 3. Né? O 3 vai dar 24.000. Então, aqui vai sobrar 3, 7, 5. Baixa o 2, né? E aí eu continuo. Aqui vai dar 7, talvez. Porque 7 vezes 8 dá 56, 8 vezes 8 dá 64. Então, tem que ser o 7. 7 vezes 800 vai dar 5.600. E sigo calculando. Ó, observem, aqui vai dar quanto? Vai 2, sobra 3, sobra 1. Notem que aqui, como é uma questão de marcar, se fosse um vestibular ou um Enem, a gente já saberia, por exemplo, que a resposta ou seria 37.200 ou seria 37,165. Então, a gente vai fazer o cálculo para ver. Então, coloca um zero aqui, vírgula, né? Nós vamos até o final. Então, aqui vai dar quanto? Observe que se eu colocar 2 aqui, eu vou ficar com 1.600. Então, tem que ser 1. Então, aqui vai dar 800, vai sobrar 0, 2, 13 menos 8, sobra, dá 5. Então, notem que a resposta já está aqui, ó, é a letra E, mas né, a gente não está só interessado na resposta, então vamos calcular. Então, aqui vai sobrar este carinha, coloca um 0, aqui dá 6, porque agora a gente tem a dica, né? Ó, ficou fácil. Então, vai dar 4.800 essa multiplicação, 0, 0, 12 menos 8, que vai pedir emprestado. 12 menos 8 dá 4, coloca um zerinho aqui, 5, 5 vezes 800 dá 4.000. Acabou, fechou bonitinho. Tá? Então, essa é a resposta. Então, para fazer esse tipo de exercício, lembrando, é sempre bom, se eu tenho um histograma, eu primeiro monto uma tabela de distribuição de frequência, né, com dados agrupados, por isso o intervalo, e aí eu consigo montar todo o exercício. Bom, exercício 28. Aqui nós temos um gráfico, novamente, que descreve a distribuição segundo, né, o preço de venda dos veículos de uma concessionária em um feirão de automóveis. Então, observem que aqui a classe está aqui, né, não é dados agrupados, porque cada um tem o seu próprio valor. Então, nós já temos aqui o XI e a frequência é o nosso FI. Se temos frequência, a média é ponderada. Ó, então, somatório de XI vezes o FI dividido pelo somatório do FI. Tá? Então, se tem frequência, média ponderada. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que fazer os cálculos. Ó. Então, x, né, média ponderada, vai ser igual a cada valor vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Ó. Então, vai dar 30.000 vezes 8, mais 34.000 vezes 12. Então, 34.000 vezes 12. Mais, vamos lá, aqui eu vou ter mais 36.000 vezes 16, mais 42.000 vezes 10, mais 55.000 vezes 6. Perfeito. Tudo isso divididos pelo somatório das frequências. Então, nós temos aqui, ó, 8 mais 12, são os pesos, né? Mais 16, mais 10, mais 6. Prontinho. Agora, vamos efetuar as contas. Ó. 8 vezes 30.000, isso vai dar 240.000, mais
12 vezes 34. Então, vou colocar agora os resultados aqui. Vocês só confiram, ok? Bom, agora que eu coloquei os resultados, confiram os de vocês, né? Dá uma pausa no vídeo, confere, vê se está tudo certinho. E vamos somar os valores. Então, somando esses valores, nós teremos... Ok, então deu 1.974.000 divididos por 52. Vamos efetuar a divisão agora. Essa aqui eu vou fazer para a gente treinar a nossa divisão. Vamos colocar aqui 1.974.000 divididos por 52. Né? Aqui acredito que dê 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5 dá 15. Aqui sobra 1. 4, baixa esse cara aqui. Né? Aqui nós vamos ter 8, talvez? Não, 8 não, 7. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 5, 35. Com 1, 36. Então, aqui nós vamos ter 0. Aqui vai dar 11. Menos 6 dá 5. Baixa o 0. Então, aqui teremos 500 por esse cara, talvez 9, 8. Vamos ver o 8. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 5 dá 40, com 1 dá 41. Será que esse dá? Vamos ver. Não, dá até um pouco mais. Ó. Aqui a gente pode colocar um 9. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 5, 45, com 46. Então, aqui nós vamos ter 2 e 3. Baixa mais um 0, que eu já tinha baixado 1, baixa outro. Né? Então aqui vai dar, vamos ver, 6. 6 acho que dá. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 5 dá 30, com 1 dá 31. Aqui sobram 8, baixa o 0. Aqui vai dar 1. Vai dar 1, que vai dar 52, sobra 8 e 2, 28. Coloca um 0, vírgula. Muito bem. 0, vírgula. Aqui vai dar quanto agora? 28, 25, 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 5, 25. 1, 26. 26, sobra este carinha. Vamos parar por aqui. Então, a média aritmética deu 37.961,5. Observando os resultados, a gente consegue ver que ficou dentro dos valores esperados. Ok? Nem sempre dá um número bonito, né? Aqui recomendo vocês utilizarem calculadora, né, nesse tipo de exercício, porque eles são números maiores, então vale a pena. E a letra B, considerando a amostra dos preços de todos os veículos vendidos por essa concessionária no feirão, determine a moda e a mediana. Bom, a moda é o valor que mais aparece. Quando nós temos uma tabela assim, fica fácil. Por quê? Porque a moda é simplesmente o valor que tem a maior frequência, ou seja, a moda são veículos de R$36.000. Né? Então, essa é a moda, R$36.000. E a mediana tá, de 52 valores, porque nós temos 52 valores aqui. Né? Então, se nós observarmos, ó, nós temos 52 valores na frequência. Então, de 52 valores, onde é que fica o meio? Né? O meio fica assim. Se eu tenho 52 valores divididos por 2, isso obviamente dá 26. Né? Então, quer dizer que dos 52 valores, 26 valores ficam para um lado e 26 valores ficam para o outro. Então, até o 26º eu tenho 26 valores para o lado esquerdo. A partir do 27º eu tenho 26 valores para o lado direito, metade, metade. Como é um número par de termos, a minha mediana ela vai ser o 26º termo mais o 27º dividido por 2. Então, número par de termos, eu tenho uma média aritmética. Mas como que eu vou saber o meio dos valores? Bom, basta observar o seguinte. Nós temos aqui 8 vezes o número 30.000. Depois, nós temos 12 vezes o número 34.000. Isso significa que é como se eu escrevesse o 30.000 8 vezes. Depois, o 34.000 eu vou escrever 12 vezes.
o 36.000 eu vou escrever 16 vezes. Depois, o 42.000 eu vou ter ele 10 vezes. E o 55.000 eu vou ter ele 6 vezes. Tá? Como que eu vou achar a posição 21ª? Bom, se vocês observarem bem, o x1 até o x8 é o 30.000, porque eu tenho 8 vezes ele. Então, se eu colocar eles em ordem, eu vou ter 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 8 vezes. Depois do x9 até mais 12, né? Então, ali, ó, 8 mais 12, eu vou ter o x20. Né? Então, do x9 até o x20, a posição 20, eu vou ter o 34.000. Aí depois do x20 eu tenho mais 16 números. Então, do x21, que é o próximo, até o x36, que dá os 16 números, eu vou ter o 36.000. E do x36, ou seja, do x37, que é o próximo, né, depois desse, mais 10 números, então x46, isso vai dar 42.000. Então, esses números é como se eu estivesse escrevendo eles várias vezes. Ó, e o x47 até o último, que é o x52, eu vou ter o número 55.000. Aonde que está o número na posição 26º e 27º? Está aqui, gente. Está exatamente aqui, neste intervalo. Então, como os números que eu estou procurando estão nesse intervalo, a minha mediana só pode ser 36.000. Porque ela está exata, tanto o 26º como o 27º, eles estão, né, entre o 21º e o 36º. Então, estão exatamente nessa linha. Tá? Eu também poderia fazer isso aqui usando um outro recurso chamado frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Eu simplesmente somo 8 mais 12, né, dá 20. Então, o primeiro aqui é 8, depois 20. 20 mais 16 dá 36. 36 mais 10 dá 46. 46 mais 2 dá 52. Aí eu olho, onde é que está o 26º e o 27º? 26º e 27º, eles têm que estar dentro desse número, desse valor aqui. Né? Então, eles estão nessa posição. Essa é a mediana. Tá ok? Qualquer dúvida, pergunta em aula para mim, tá bom? Mas é assim que se faz a mediana quando eu tenho esses valores com frequência. Depois nós temos o exercício 29, que diz o seguinte: 4 amigos calcularam a média e a mediana de suas alturas, tendo encontrado como resultado 1,72 e 1,70. A média entre as alturas do mais alto e do mais baixo em metro é igual a... Bom, então observem. Eles calcularam, 4 amigos calcularam a média e a mediana de suas alturas. Então, a média, 4 amigos, a média de 4 amigos. Então, é a altura de um, mais a altura do outro, mais a altura do outro, mais a altura do outro, divididos por 4 amigos, e isso deu 1,72. Tá? Também temos que a mediana é 1,70. A mediana são os dois valores do meio divididos por 2. Como são 4 amigos, quer dizer que eles pegaram o A2 mais o A3, se eu colocar em ordem, dividir por 2 e deu 1,70. Aí ele quer saber o seguinte: a média entre as alturas do mais alto e do mais baixo em metros é. Isso é fácil de fazer. Por quê? Porque observem que esse 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, quer dizer que o A2 mais o A3 é igual a 1,70 vezes 2. Logo, a soma dos dois do centro, o A2 e o A3, vai dar 3,4. Pronto, temos aqui um valor. Depois, ele quer saber a média do mais alto e o mais baixo. O mais alto e o mais baixo é o A1 e o mais alto é o A4, porque eu coloquei eles em ordem, tá bem? Divididos por 2. Para eu poder achar essa média, eu vou ter que saber quem é o A1 e o A4? Não, eu tenho que saber quanto é a soma dos dois. Se vocês olharem bem, eu posso substituir aqui o A2 e o A3 pelo somatório deles, que eu já tenho aqui embaixo, 3,4. Então, eu tenho, na verdade, que o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 divididos por 4 é igual a 1,72. Se eu substituir o que eu sei que o A1 mais o A4
mais, aí eu vou substituir agora o A2 mais o A3 por 3,4. 3,4 é igual a 1,72 vezes o 4. Por quê? Porque ele está dividindo, passa multiplicando. O A1 mais o A4 vai ser igual a 1,72 vezes 4. Isso vai dar 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7 dá 28, vai 2. Aqui vai dar 6. Né? Então, 6,88 menos 3,4. Então, o A1 mais o A4, eu sei que vai dar 6,88 menos 3,4. Aqui vai dar 8, 4, 3. Ou seja, A1 mais A4 dá 3,48. Como eu quero saber a média dos dois, né, do A1 e do A4, basta agora eu, para calcular a média, o A1 mais o A4 divididos por 2 vai ser 3,48 divididos por 2. Logo, eu vou ter que fazer essa continha. 3,48 divididos por 2. Isso vai dar 0,00, corta a vírgula. Vai dar 1, que vai dar 200. Aqui vai dar 841. Coloca um zerinho, né? Aqui vai dar 7, que vai dar 1.400. Vai sobrar 80. Coloca um zerinho, vírgula, né? Opa, vírgula já tinha botado aqui. Aqui vai dar 4, que vai dar 800, fechou. Ou seja, a média aritmética do mais alto e do mais baixo é 1,74. Letra E. Ok, pessoal? Então, aqui eu tinha que equacionar e montar um sisteminha. Tá? Então, qual foi o do sistema? Eu primeiro montei a média geral, que ele me deu, somei e dividi por 4. A mediana, eu sei que se eu colocar eles em ordem, os dois do meio dividido por 2, porque é um número par de termos, né? Então, eu vou pegar os dois termos do meio, fazer uma média. Aí, eu consegui descobrir quanto era o A2 mais o A3. Por quê? Porque o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu sei que A2 mais A3 dá 3,4. Depois, eu voltei lá na média, né? Eu sei que a média geral é 1,72. O 4 está dividindo, passa multiplicando. O A2 mais o A3, eu substituí ele por 3,4. Aí eu fiquei com o A1 mais o A4, que é o mais baixo e o mais alto. Efetuei o cálculo e descobri que a soma dos dois dá 3,48. Feito isso, eu simplesmente continuei. Ó, se eu pegar agora a soma do mais baixo com o mais alto e dividir por 2, eu vou ter duas pessoas, eu vou ter uma média, eu vou ter 1,74. Era só isso. E o último exercício que tem na lista de vocês, que é esse aqui. Ó, a tabela abaixo contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência em kWh do período de maio a novembro do ano passado. Então, aqui nós temos o consumo. Né? Observem que aqui eu tenho os meses e aqui eu tenho os valores. Por essa informação, é correto afirmar que, vamos ver, o valor de consumo mediano, mediano tem a ver com a mediana, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, gente? Para eu calcular a mediana, o que eu vou fazer? Né? Eu vou verificar quem está no meio. Então, o que eu vou fazer aqui? O menor valor seria o 250. Ó. Então, 250, depois o outro valor é o 255, depois o outro valor, né, na sequência aqui, é o 262, depois nós temos aqui o 280, depois aqui nós temos duas vezes o número 300, e depois nós temos o 313. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. A minha mediana é o valor que está no meio. Ó. Então, a mediana seria 280. Tá? Então, ele fala que o valor do consumo mediano supera o valor de consumo médio. Ah, vamos ter que calcular a média. Tá, gente? Para calcular a média, eu vou ter que somar todos esses valores, tá? Então, vamos somar, ó. Aqui eu vou ter 5 mais 2 dá 7, 7 mais 3 dá 10, vai 1. Aqui eu tenho 1 mais 5 dá 6, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 6 dá 17, 17 mais 8 dá 25, 25 mais 1 dá 26. E vai 2. Aqui eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 10, né?
10, 3 mais 3 mais 3 dá 9, 9 mais 10 dá esse valor, então dá 1960. Se eu quero a média aritmética, então eu vou pegar o valor 1960 e vou dividir por 7 valores. Tá? Fazendo a continha, né, eu vou dividir então 1960 divididos por 7, desculpa. Isso vai dar 2, que vai dar 14, sobram 5, baixa o 6, isso dá 8, então aqui vai dar 56, baixa o 0, e aqui vai dar 0, 280. Então, nota que a mediana é igual à média. Né? Então, o valor do consumo mediano supera o valor da média? Não. O valor do consumo médio supera o valor do consumo modal? Modal, gente, é 300, né? Então, vamos ver. Ó, a moda deu 300. E a média, a mediana, dá 280. E ele está dizendo que o consumo médio supera em 20. Ele não supera, ele fica abaixo da moda, né? Então está errado. O consumo mediano supera o valor modal em 20. Não, fica abaixo. O valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano? Não, também. E o valor do consumo médio é igual ao do consumo mediano. Certíssimo. Pronto, ó. É só fazer isso. Então, esses eram os exercícios. Acredito que os mais difíceis de fazer, né, gente, foram aqui, por exemplo, o 29, né? E o 28, mas qualquer dúvida a gente pode tirar em sala de aula, tá bem? Espero que vocês corrijam, reassistam novamente, tá? Também tem o chat GPT que vocês podem perguntar, aproveitem ele, né, para tirar dúvidas e nos vemos em sala de aula. Um forte abraço e até!